E o assunto de hoje, gente, é Receita Saúde. É uma mudança que teve para os profissionais liberais da área de saúde, médico, dentista, enfim. E eu estou aqui com a Amarildo Ventura, do Escritório Ventura, que vai explicar para a gente, né? Amarildo, conta para a gente, o que é essa mudança? É a forma do recibo para a declaração do imposto de renda? Conceição, exatamente. Anteriormente, os profissionais liberais, eles emitiam uma nota fiscal ou emitiam um recibo do trabalho que eles realizavam para o contribuinte, para o cliente deles. Hoje, nós temos o recibo eletrônico da saúde, que está lá dentro do site da Receita Federal. Esse recibo, ele vai substituir o recibo que era anteriormente emitido de forma manual ou uma nota fiscal que era emitida no site da Receita Federal. E isso passa a ser de forma obrigatória desde 1 de janeiro de 2025 agora. Então, todos esses profissionais precisam se atentar em relação a essa obrigatoriedade, não mais de fazer como era feito anteriormente. Amarildo, e quais são essas profissões? Isso aqui, você está falando, é profissional liberal, não é quem tem CNPJ, né? É quem não tem CNPJ. E quais são essas profissões? Explica para a gente. Ok, então nós temos aqui dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Dentro dessa instrução normativa de 11 de dezembro, recentemente, contemplam essas profissões como sendo elas obrigatórias à emissão do recibo eletrônico lá no site da Receita Federal. Tá? Você colocou pessoa jurídica, é obrigado também, a partir do momento em que venha a ter profissionais com essa qualificação aqui dentro de uma pessoa jurídica? Não. Não, por que não é obrigatório? Porque a pessoa jurídica já apresenta para a Receita Federal anualmente um documento que se chama de MED. Então é ali onde a Receita Federal cruza as informações, né, dos serviços prestados por essas empresas para os contribuintes e automaticamente eles não vão cair na malha fina. Neste caso, se o profissional liberal, pessoa física, não fizer dentro do site da Receita Federal a emissão dos recibos, o contribuinte ou cliente dele vai cair na malha fina. Automaticamente, o contribuinte, pessoa física, muitas vezes não tem o conhecimento da Receita Saúde, ele vai apresentar para a Receita, na malha fina, um recibo, que não seria o documento hábil para ele sustentar aquela despesa. E a Receita, consequentemente, pode aceitar ou não, porém, o profissional depois ele pode ter que prestar conta para a Receita, porque a instrução diz de obrigatoriedade, não está faculdade a emissão ou não de recibo. A gente, quando vai, né, no profissional liberal, normalmente a primeira coisa que eles perguntam é se a gente quer recibo, né? Às vezes a gente pega o recibo, às vezes não. Então, esse recibo físico a gente nem precisa pegar porque ele não tem validade nenhuma. Vamos lá. Todo trabalho realizado por um profissional ou por qualquer empresa, o documento fiscal é obrigatório, independente de qualquer circunstância. E quanto à questão do recibo, né, aí é a Receita que vai decidir sobre isso. O contribuinte, como eu já falei anteriormente, pessoa física que utiliza o serviço do profissional, ele não tem conhecimento disso. Né? Ele pode sim ter ouvido falar, muitos podem saber disso, mas uma maioria da população ela não vai tomar conhecimento dessa instrução normativa. Então, se ela colocar um recibo, né, uma informação de uma despesa médica dessa natureza, ou de fisioterapeuta, ou todas as que eu já mencionei, ela poderia ir para a malha fina, e aí a Receita pode glosar essa despesa porque não está de acordo com a lei. Bom, o brasileiro, né, a gente já sabe, sempre dá um jeitinho, né, Amarildo, para pagar menos imposto, não pagar imposto. O profissional liberal, por exemplo, ele não emite nem o recibo o ano todo, nem o físico, nem o lá no Receita Saúde. Ele corre algum risco de entrar na malha fina no final do ano? A partir do momento em que um contribuinte ou um cliente dele apresenta na declaração de imposto de renda informações no tocante a serviço prestado por esse profissional, ele está sujeito sim. Por quê? Porque na condição dele de profissional liberal, pessoa física, a instrução normativa diz de obrigatoriedade. Então, ele está sujeito às penalidades da lei. Já a parte da pessoa física, a pessoa que utilizou e contratou o trabalho, a Receita Federal
poderá glosar essa despesa porque não está de acordo com a lei. Mas, por exemplo, o profissional, ele vai receber, ele tem uma renda. Essa renda tem que declarar. Como é que ele vai declarar que ele teve uma renda, vamos supor, de 5 mil por mês e ele não tem nenhum recibo saúde? Ele vai ser pego também, né? Esse profissional liberal precisa procurar um outro profissional para uma orientação nesse sentido, para alguns esclarecimentos, porque se ele é profissional liberal, sujeito a uma obrigatoriedade, então ele precisa mudar alguns conceitos aí do trabalho dele, da forma como ele conduz o negócio, a emissão dos recibos ou notas fiscais, que anteriormente ele fazia assim, mas que agora já não é mais, né? Então acho que ele precisa procurar um profissional da contabilidade para instruir ele de forma que ele deve fazer isso, porque já não é mais, ou seja, mudou totalmente a forma como ele fazia ou não fazia, né? E o Escritório Ventura faz esse tipo de serviço, Amarildo? Sim, a gente atende aqui no escritório não somente as pessoas jurídicas, as empresas de todo o porte, como também atendemos as pessoas físicas, profissionais liberais que dependem desse tipo de trabalho, domésticas. Então a gente tem uma gama bastante grande de trabalho que nós executamos aqui. É só nos fazer uma visita que a gente vai estar esclarecendo as dúvidas que esse contribuinte tem e precisa. Olha, então, 2025 começando, novidades na Receita Federal, principalmente para o pessoal aí da área de saúde, dentista, fisioterapeuta, fono, médico, psicólogo e terapeuta ocupacional. Eu vou deixar aqui no texto, né, o contato do Escritório Ventura. Então, quem ainda não se inteirou, tem que se inteirar, porque senão vai chegar lá no final do ano, no começo do ano que vem, na declaração do imposto de renda, já vai cair na malha fina. Amarildo, muito obrigado, viu? E que seja mais um ano de sucesso esse 2025. Obrigado, Conceição. Eu vou ainda estender um pouquinho, né? Esses profissionais liberais, eles precisam fazer uma avaliação, né, das condições que eles se encontram hoje de pessoa física e pensar na possibilidade de transformar em uma pessoa jurídica. Isso é muito interessante, mas por isso que é necessário um contador para que possa orientá-lo, conduzi-lo e enxergar um pouquinho a necessidade para isso. Mas o sucesso a gente busca, a gente trabalha para isso sempre, você sabe disso, né? Obrigada.